Gente, tem psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, terapeuta, psicoterapeuta. É uma confusão danada, mas hoje nós vamos saber a diferença de tudo. Eu vou entrevistar a Roberta Ladislau, que é neuropsicóloga. Vai falar sobre teste de TDAH, de espectro autista. Informação aberta, ela chegou, vamos. A Roberta Ladislau é neuropsicóloga e algumas dúvidas que muita gente tem, a gente vai tentar tirar aqui hoje. Que bom te receber aqui, Roberta, prazer. Muito obrigada, Mônica, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Primeira coisa, qual que é a diferença da neuropsicóloga para psicóloga, para terapeuta, para neurologista? Então vamos lá. Primeiro é a formação de base, né? Então eu sou psicóloga, eu não sou médico. O neurologista, ele é médico, né? Então ele faz a graduação em medicina e depois faz uma residência em neurologia. Eu fiz a graduação em psicologia e depois eu fiz a especialização em neuropsicologia. Então a neuropsicologia, ela é uma área de interface entre as neurociências e a psicologia. Então ela vai buscar entender a relação entre o cérebro e o comportamento. Então, na neuropsicologia, por exemplo, a gente pode utilizar diversas técnicas, como o teste, a observação clínica, para ver, por meio do comportamento do indivíduo, como é que estão as funções cognitivas. E a gente vai tentar entender também como que a parte afetiva, o aspecto de personalidade, podem influenciar na cognição, né? E vice-versa. Tá? Isso difere da psicologia clínica, por exemplo, que eu acho que é um pouco do imaginário das pessoas. Na psicologia clínica, a gente tem até uma interface, que seria a avaliação psicológica, né? Então, dentro da neuropsicologia, eu posso fazer uma avaliação neuropsicológica, que seria com o uso dessas técnicas para investigar a parte afetiva e a parte cognitiva. Agora, na psicologia clínica, eu tenho a avaliação psicológica de um modo geral, que pode ser para investigar como que é a personalidade do indivíduo apenas, ou para focar numa psicopatologia. E eu posso ter, por exemplo, a psicoterapia, né, que se difere de terapias outras, né? Então, a psicoterapia dentro da psicologia clínica é um procedimento feito por um psicólogo formado, que tem ali a sua formação, né, outra, né, uma pós-graduação, alguma coisa assim, para poder trabalhar com as angústias do indivíduo, o autoconhecimento, né, eventualmente alguma psicopatologia, o impacto disso no dia a dia do indivíduo, para ele poder se desenvolver e se aperfeiçoar. Então, Roberta, o neuropsicólogo, ele trabalha com testes também, não é? Também. E são testes bastante detalhados, né, com muito cuidado. Por exemplo, vamos falar especificamente do TDAH e do autismo. Como é que se identifica, né? É preciso... Tem uma hora que tudo leva a crer que tem uma hora que tudo leva a crer que não. Em que momento se faz esse teste para que você saiba se sim ou se não? Perfeita a sua pergunta, né? Então, toda vez que a gente está trabalhando com uma pessoa, né, que está numa dúvida, se tem uma psicopatologia, se tem um transtorno, se tem alguma coisa que está incomodando, é observar o sofrimento dessa pessoa. Então, começou a sofrer porque está com algum comportamento que acha que não está ali no normal, no esperado, então é o momento de procurar algum especialista. E aí o especialista vai indicar se é o caso de fazer uma avaliação neuropsicológica ou não. Geralmente, o primeiro profissional que é buscado é o médico, né? Ou o psiquiatra, né? Ou o neurologista. E aí ele vai fazer a solicitação da avaliação neuropsicológica, por exemplo, como exame complementar, né? E aí a gente tem os testes como recurso, mas a gente tem outras técnicas também, né? Então a gente pode fazer entrevista direcionada, a gente pode fazer observação clínica, a gente pode chamar familiares para poder conversar também, para poder ter outras perspectivas, né, nesse processo de avaliação, né? Então é um processo bem amplo, geralmente são algumas sessões com várias técnicas para a gente poder ter uma noção global e integral do indivíduo. Eu não sei se é impressão minha, mas tanto o TDAH como o espectro autista é muito mais falado hoje. Quando eu era adolescente, sei lá, ninguém falava que era autista ou que eu tinha um espectro autista.
É porque hoje é mais dito, a mídia já informa mais, já está mais natural, porque antigamente tinha muito um preconceito em cima disso. E especialmente, por exemplo, o TDAH era um estereótipo assim, de que tinha dificuldade de ler uma legenda, ler um livro, porque não se concentrava. E o autista era aquele que simplesmente não falava nada, se batia e pronto. E hoje mudou, você vê autista que joga, que tem empresa. Sempre teve e a gente não via ou aumentou? Sempre teve. Os estudos mostram que a proporção permanece a mesma. O que melhorou foi a qualidade do diagnóstico. Então, se a gente pega o histórico do diagnóstico do TDAH ou do autismo, a gente vê que inclusive tinham outros nomes, né? Então, para o TDAH, lá no comecinho do estudo, o nome era lesão cerebral mínima. Daí foram investigando e não acharam essa lesão. Olha. E hoje a gente sabe que existe uma desregulação ali nos neurotransmissores, né? Então, tanto que a medicação é um estimulante para estimular o nosso freio comportamental, né? E no caso do autismo, a gente fala em espectro, porque existe uma variação muito grande de comportamentos, né? Então, existem pessoas que vão estar mais acometidas, o nível 3, né? O nível de mais suporte, o nível severo, ou pessoas com um grau mais leve, o nível 1, né? Que a gente chama. Tem as gradações e tem a variabilidade dos sintomas. Então, dentro do manual, da DSM-5, né? E agora já tem o novo que foi lançado, a gente tem os critérios diagnósticos para poder acompanhar direitinho se essa pessoa se encaixa dentro desses critérios diagnósticos, apesar desse fenótipo, dessa variabilidade de comportamento, para a gente poder ver se realmente essa pessoa tem o diagnóstico de autismo. Essa pessoa pode ter sido TDAH ou autista, pode ter sido sempre e isso só apareceu na idade adulta, ou não se percebia ou não, sempre teve traços? Sempre teve traços, né? Então, assim, para a gente diagnosticar mesmo na fase adulta, tanto o autismo quanto o déficit de atenção, o transtorno de déficit de atenção, né, com ou sem hiperatividade, a pessoa tem que ter tido sintomas na infância. Então, isso faz parte da avaliação, investigar como que era a infância desse indivíduo, se já tinha sintomas lá, mesmo que porventura a pessoa esteja percebendo uma dificuldade maior na vida adulta, né? Então a gente tem que voltar lá para a infância para poder verificar se tinha sintomas, faz parte do critério diagnóstico. E nos dois casos, tem tratamento? Tem tratamento. Ou é só conviver com, né? Só não, é aprender a conviver com a situação. Os dois casos, eles são classificados como neurodivergências, né? São transtornos de neurodesenvolvimento, ou seja, uma forma diferente de funcionar. Então, a pessoa vai viver para sempre com o transtorno de déficit de atenção ou com o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Na infância, pro TEA, a gente tem vários recursos. Existe o método ABA, por exemplo, que tem validade científica dentro da análise do comportamento, e são intervenções muito incisivas, de 20 a 40 horas por semana, dependendo do nível de acometimento do autismo. Na vida adulta, a gente já tem menos recursos para lidar com o TEA, né? Mas para a pessoa ter chegado na vida adulta, provavelmente de alguma maneira ela acabou criando estratégias para conseguir funcionar, né? Para ter chegado na vida adulta sem ninguém ter percebido antes, né? Ela provavelmente já criou estratégias para poder funcionar. O que não quer dizer que essa pessoa não tenha sofrimento, né? Tem muito. Sim, eu já tive casos de paciente autista, por exemplo, que ensaiava o que ia falar com a pessoa para tentar ter a interação social, porque sabia que era necessário ter a interação social. Então imagina o gasto de energia, o grau de ansiedade que essa pessoa tinha para ter uma conversa simples, né? Então tem um sofrimento subjacente. Então, esse sofrimento a gente pode trabalhar, por exemplo, na terapia, mas não vai existir uma medicação específica para poder tratar o TEA já na fase adulta. A gente vai ter que identificar quais são essas dificuldades e fazer as orientações que são devidas, né, para poder oferecer o melhor em termos de qualidade de vida e de desenvolvimento para esse indivíduo. No caso do déficit de atenção, já existe medicação, não para curar, porque novamente vai conviver pro resto da vida, né? Mas para poder fazer o tratamento, né? Então são estimulantes para poder ajudar. Nem todo mundo que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade precisa desse estimulante. Às vezes só a terapia já é suficiente, né? Agora existem pessoas que têm um comprometimento maior e daí já precisam ser medicadas. Nós falávamos há pouco sobre o seu trabalho com idosos. Isso. O que é mais peculiar na relação neuropsicólogo com o idoso que difere de um jovem adulto ou de um adulto maduro?
Acho que o primeiro ponto é a gente pensar em termos de desenvolvimento, né? Então, cada etapa do desenvolvimento, né? Se eu pegar uma criança, um adolescente, um jovem adulto, um adulto mais maduro, um idoso, eu vou ter diferenças de funcionamento, né? Então, se eu pegar uma criança, por exemplo, essa criança está habilitando as suas funções cognitivas, ela está aprendendo, está descobrindo o mundo, né? O adolescente ainda já tem um pouco mais de vivência, mas tem janelas ainda de aprendizagens abertas, mas ainda está, né, aprendendo muita coisa, absorvendo muita coisa, desenvolvendo sua potencialidade, terminando de desenvolver ali seu lobo frontal, suas funções executivas, assim como o jovem adulto. Depois, quando chega ali por volta dos 40, 50 anos, mais ou menos, a gente já começa a entrar de fato no processo de envelhecimento. Então, algumas perdas já podem serem percebidas, né, em termos de, às vezes, localizar uma palavra, às vezes, lembrar de uma informação, né? Então, e isso vai se intensificando mais no envelhecimento se não houver uma estimulação. O normal é ter um envelhecimento saudável, que essas alterações são muito pequenininhas e que não comprometem o funcionamento do indivíduo. Mas dentro do processo de envelhecimento, se tem um idoso que passou por uma depressão de longa data, né, que foi difícil de ser tratado, que não foi tratado da forma correta, ele pode eventualmente evoluir para uma pseudodemência ou para uma demência, né? Se tem um idoso que não teve uma vida estimulante, ele pode também ter algum comprometimento cognitivo. Você falou aí numa demência, eu associei com Alzheimer, só para a gente encerrar. Você me deu uns dados antes da gente começar sobre o Alzheimer que são bem preocupantes e para mim bem novos. O que é que a gente pode fazer com isso? Repete esses dados, por favor. Isso, estava te falando sobre os dados da Associação de Alzheimer, né, Alzheimer's Association, que é uma associação internacional. Eles fizeram uma pesquisa mundial e nessa pesquisa eles observaram que os países de baixa e média renda, eles têm um índice maior de incidência de Alzheimer do que os países de alta renda. E uma das explicações é por conta da escolaridade e do estilo de vida com mais estímulos, né, que os países de alta renda têm. Então, a gente já é bem consolidado na literatura que a escolaridade é um fator de proteção para o nosso cérebro. O cérebro de uma pessoa analfabeta, por exemplo, é diferente do cérebro de uma pessoa com escolaridade. Então, a gente vai sempre falar em muitos fatores, né? Então, o Alzheimer, por exemplo, ele é multifatorial, não é só a questão genética. Tem o estilo de vida também, né? Então, o tipo de alimentação que você tem, se você faz atividade física, se teve muito estresse na vida, se dormiu da forma adequada, se estimulou seu cérebro, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar para o desenvolvimento do Alzheimer. E não é hereditário necessariamente? Pode ser genético e hereditário, né? Pode ter dependendo do estilo de vida, isso pode mudar. Sim, a gente vai falar sempre em fatores de proteção e fatores de risco. Mesmo tendo uma questão genética, a gente não vai falar em determinismo. Não é porque a pessoa, porque hoje em dia tem exames, né? Sim. Para você identificar se você tem esse fator. Isso é um fator de risco. Não quer dizer que obrigatoriamente você vai desenvolver. Você tem uma chance maior de desenvolver se você tiver essa questão genética, mas não significa que você vai desenvolver o Alzheimer, né? E esquecimentos eventuais, um pouco de desorientação, para uma pessoa produtiva, atuante, não quer dizer também que seja indício de Alzheimer. O que você quer dizer com desorientação? É tipo, era para eu entrar nessa rua, eu entrei na outra. Ah, ok. Mas reconhecendo o caminho ainda. Sim, perfeito. Sim. É porque eu tenho uma amigona que a família mesmo falou assim, porque ela esqueceu 2 vezes a chaleira no fogo. E ela já foi tratada assim como... E não foi um esquecimento. A pessoa super atuante e tal. E foi preciso ela ir a médico para os médicos dizerem que não é demente, não é. Então é bom desmistificar um pouco isso, né, com a questão do idoso. Sim, nesse caso eu faria coro com a família e falaria para procurar o médico mesmo, né, os especialistas para poder avaliar. Às vezes não é demência, como é o caso que você está me falando, mas às vezes existem outras situações que estão levando a pessoa a ter esse tipo de esquecimento, né, às vezes, por exemplo, agora na pandemia a gente teve um boom de burnout, né, o caso de uma depressão, existem outros motivos que podem justificar uma desatenção, por exemplo, o esquecimento que você está falando. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo, porque não é normal a gente esquecer a chaleira ligada, e inclusive é uma coisa perigosa, né? Se
Se a gente pensar, por exemplo, no diagnóstico de uma demência, uma das coisas que a gente vai avaliar é justamente o comprometimento da funcionalidade do indivíduo. Você nunca perdeu assim, gente, onde que eu botei minha chave do meu carro? Aí achou da geladeira a chave do carro? Mas é interessante entender qual que é a causa, por que essas falhas estão acontecendo. Porque mesmo que não seja uma situação de demência, se for alguma outra psicopatologia, por exemplo, uma depressão, alguma outra coisa que está diminuindo a atenção desse indivíduo, também precisa ser tratada, né? A depressão, ela é neurotóxica, ela faz muito mal para o nosso cérebro, faz muito mal para o nosso organismo como um todo. Ai, ai. Precisa ser tratada também. Pois é, gente, com essas informações todas, marquemos nossas consultas com todos os neuropsicólogos que existem para a gente descobrir o que é que a gente tem. Te agradeço muito. Imagina, foi um prazer. Valeu pela presença. E você que está aqui no Saúde em Dia. Brincadeirinha.